São sementes grandes, graúdas, são extremamente bem-vindas e valorizadas pelo mercado. Mas não é só as propriedades físicas do café que são interessantes. Nós também temos propriedades químicas e sensoriais que podem ser muito interessantes para a indústria. Uma delas, já conhecida, é que os cafés canéforas, de forma geral, têm 1,5 vezes até o dobro de cafeína do que o café arábica. Para bebidas energéticas, isso é muito interessante. Para se ter uma noção, o café arábica tem de 0,6 a 1,2% de cafeína, enquanto o robusta tem 1,4 a 1,8 em média, e o café da variedade Conilon vai de 1,8 até 2,2% de cafeína. Só por aí a gente vê uma diversidade, e isso vale para outros quesitos e constituintes químicos do café. Agora, sobre o ponto de vista sensorial, como eu disse anteriormente, esses cafés eles não eram considerados cafés com uma qualidade intrínseca dos frutos e genuína. Eles eram considerados cafés de segunda linha, mas isso se deu principalmente em função do histórico de evolução dos cafés canéforas. Como eu disse, o café arábica chegou em 1727, começou na Amazônia, foi para a região sudeste, onde se adaptou e desenvolveu da forma que nós conhecemos antes. Mas sempre foram cafés que demandavam uma maior mão de obra para ter boa produção e produtividade. E com isso eles foram se desenvolvendo tecnologicamente e a cada dia que passa valorizando mais a qualidade desses cafés. Então houve um desenvolvimento muito grande também para o lado da pós-colheita. No caso do canéfora, como são plantas extremamente vigorosas, essa ia uma evolução que aconteceu de 1812 para cá, que foi justamente o período da introdução, e como eram cafés muito produtivos e foram para a indústria, o apelo em relação aos cuidados de pós-colheitas não foram tão grandes quanto o apelo que nós tínhamos na parte de evolução da qualidade do arábica. Mas hoje isso mudou. Os cafeicultores de coffea canéfora, de robusta e conilon estão empregando a cada dia que passa mais tecnologias eficazes, sustentáveis de pós-colheita do café. E é por isso que eu posso falar sem medo de ser feliz que hoje os cafés canéforas têm tanta qualidade quanto os cafés arábicas. O que acontece é que eles têm características sensoriais diferentes. Uma analogia simples é como se fosse vinho branco, vinho tinto. Cada um tem as suas características químicas e sensoriais específicas de cada cultivar ou espécie. Mas ninguém pode falar que o vinho branco ou um vinho tinto não tem qualidade. Se você vai gostar ou não depende da avaliação sensorial e pessoal de cada um. Mas ambos têm as suas características e qualidades. Assim é para o café canéfora. Eles são, de certa forma, complementares. Porque o café canéfora é um café mais encorpado, de forma geral. Mas o café canéfora fino, ele tem um balanço muito interessante entre açúcares, acidez e corpo. Isso torna uma bebida extremamente equilibrada e benquista, mesmo dentre os consumidores mais exigentes. O caso do arábica é uma bebida que tem menos corpo, o corpo é menos aveludado do que dos robustas e conilons finos, mas ele tem características que brilham muito na doçura e principalmente na acidez. Por isso que eu digo que os cafés canéforas finos, os robustas amazônicos finos, são uma nova variável na equação que forma os cafés especiais no Brasil. Porque nós temos um café que agrega corpo e que mantém, se bem tratado, a doçura e uma acidez agradável. E nós temos hoje ainda os processos de fermentação controlada ou fermentação positiva. Esses processos que estão evoluindo a cada dia que passa, eles trouxeram novas paletas e nuances sensoriais de aroma e sabor. Então, esse café canéfora, que não tinha tanto brilho na acidez, hoje ele está ainda mais equilibrado e com uma acidez extremamente agradável e que tem conquistado baristas e consumidores e pessoas da cadeia de transformação, mestres de torra, no Brasil e no mundo.
Não tenho dúvida que os canéforas finos vieram para ficar e que essa indicação geográfica que reconhece a qualidade dos conilons e robustas, mais especificamente agora estamos falando dos robustas amazônicos, veio para lançar um holofote nessa notoriedade que já existia, mas que até muitas pessoas da cadeia ainda não conheciam. Sendo assim, parabéns a todos os cafeicultores, a todos os elos da cadeia de produção e transformação que fazem dos cafés robustas amazônicos, dos cafés canéforas, mais uma opção de café com qualidade e com atributos sensoriais fabulosos e que chegam à mesa do produtor. Então, um brinde a todo mundo que faz do Brasil a nação do café, uma nação que produz qualidade e quantidade e que tem capacidade de acessar diferentes mercados mundo afora. Sendo assim, vamos fazer com que cada dia que passa, que o sabor que está nos frutos, essa doçura que a gente encontra, esse sabor agradável de frutas, também possa ser encontrado no café na xícara. E para isso, cada vez mais o uso de tecnologias de pós-colheita e a colheita no momento adequado com frutos maduros. Um grande abraço a todos e vida longa à cafeicultura do Brasil e aos robustas amazônicos. Parabéns a todos os cafeicultores.